Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme A Conquista do Oeste, de 1963. Uma das principais estratégias utilizadas pelos grandes estúdios de Hollywood para tentar trazer de volta o público que tinha ficado muito ligado na televisão a partir da sua popularização ali pela década de 1950 foi a produção de grandes espetáculos. Isso se prolongou até o início da década de 1960 e esse ano que a gente está estudando tem ótimos exemplos disso. Deu a Louca no Mundo trouxe um número inimaginável de comediantes já consagrados para uma produção com mais de 3 horas de duração. Cleópatra, que foi inclusive também indicada ao Oscar de melhor filme e a gente ainda vai analisar aqui no canal, passa das 4 horas de duração e teve um custo que quase faliu os estúdios da Fox. A palavra de ordem nesse período era impressionar. The Indians are stampeding the buffalo. Dirty skunks. Come on! Uma das formas mais efetivas de impactar positivamente uma plateia é apresentando uma tecnologia muito mais espetacular do que aquelas que ela já estava acostumada até então. Foi exatamente isso que aconteceu durante o lançamento do Cinerama, um sistema de projeção cinematográfica absolutamente fabuloso. Através dele, 3 projetores tradicionais de película 35mm eram sincronizados para exibir uma única imagem em uma tela curva e gigantesca, com incríveis 142 graus de arco de visão. Isso fazia com que as imagens fossem maiores, mais amplas e mais espetaculares do que qualquer coisa que o público já tivesse visto. O primeiro filme lançado nesse formato foi This is Cinerama, de 1952, e basicamente era o registro de algumas paisagens ou situações através dessa nova tecnologia. Ele costuma ser classificado como um documentário, mas na realidade ele é mais uma exposição de imagens espetaculares. Mais importante do que um conteúdo artisticamente apurado, o Cinerama buscava impacto visual e sensação de imersividade. E de fato deu certo, os resultados não demoraram a aparecer e os cinemas ficaram cada vez mais cheios com as pessoas querendo conhecer essa novidade. Aqui no Brasil a gente teve apenas uma única sala de Cinerama inaugurada, o Cine Comodoro, na cidade de São Paulo, que abriu as suas portas no ano de 1959. Pois é, e vendo todo esse potencial econômico, a MGM decidiu então se unir à Cinerama para realizar filmes de ficção também nesse formato. Um deles foi justamente A Conquista do Oeste. Ready now? Ready. Outra estratégia super consagrada para atrair público para salas de cinema é a escalação do elenco. E esse filme traz ninguém menos que Debbie Reynolds, super popular e estrela do clássico Cantando na Chuva, John Wayne, um dos maiores nomes do faroeste norte-americano, Eli Wallach, que já tinha participado de diversas produções para a TV e para o cinema, inclusive 7 Homens e um Destino em 1960, Walter Brennan, que já acumulava 3 Oscars na sua carreira, Karl Malden, que tinha vencido o Oscar no ano de 1951 pelo filme Uma Rua Chamada Pecado e depois participado com sucesso de Sindicato de Ladrões em 1954, Henry Fonda, um dos atores mais celebrados da Hollywood clássica, Lee J. Cobb, indicado 2 vezes ao Oscar naquela altura do campeonato, James Stewart, com 5 indicações e um Oscar vencido pelo filme Núpcias de Escândalo, do ano de 1940, inclusive já analisado aqui no canal, a boneca de carne Carol Baker, que tinha participado de Assim Caminha a Humanidade no ano de 1956, um filme de temática bastante semelhante,
e Gregory Peck, que tinha acabado de vencer um Oscar no ano anterior pelo filme O Sol é para Todos. Isso sem falar no narrador dessa história, um sujeito com 6 indicações ao Oscar e 2 estatuetas, Spencer Tracy. This land has a name today and is marked on maps. But the names and the marks and the land all had to be one. One from nature and from primitive man. 5 generations ago, a mere 125 years back, this land was known only as the West, known only to a handful of white men, lonely trappers wandering its vastness in search of beaver. Para a direção dos trabalhos foram escalados 3 nomes diferentes: George Marshall, Henry Hathaway e John Ford, que sozinho já acumulava 4 Oscars na carreira. Esse trabalho, no entanto, não foi conjunto. Cada um deles ficou responsável por um ou mais segmentos do filme, que são 5 no total: os rios, as planícies, a guerra civil, as estradas de ferro e os foras da lei. Dessa forma, o filme propõe uma narrativa em capítulos, que seguem a linha cronológica da família Prescott ao longo de 3 gerações, entre as décadas de 1830 e 1890. From your Aunt Lilith. She says there ain't no war out in California and they don't expect there be one. Business is brisk. There's many opportunities for an energetic young man. Let's talk of building a railroad east. A escolha desse período de tempo não é nem um pouco aleatória. Foi justamente durante o século XIX que os Estados Unidos da América vivenciaram um agressivo e acelerado processo de expansão territorial. Das 13 colônias originárias do leste, o país avançou a oeste pelos meios que fossem necessários: acordos, imigração, especulação ou guerra. Historicamente, dá para a gente relacionar esse processo com alguns elementos. O primeiro deles é o chamado Destino Manifesto, uma ideologia que partia da lógica na qual aquele povo era predestinado por Deus para ocupar aquelas terras. Por ser basicamente um país fundado por protestantes, o lucro, a riqueza e esse expansionismo todo eram bem vistos do ponto de vista religioso, já que seria uma recompensa de Deus, muito ao contrário do catolicismo, onde o lucro era relacionado ao pecado. E para completar, no ano de 1823 foi lançada a doutrina Monroe, pelas mãos do presidente norte-americano James Monroe. Em linhas gerais, essa doutrina não tolerava a influência europeia sobre o continente. O lema era bastante claro: América para os americanos. Todo esse processo expansionista, portanto, é visto pela sociedade norte-americana até os dias de hoje como um exemplo de autodeterminação, liberdade e sucesso enquanto país, enquanto nação. Marchar a oeste foi o que construiu a autodeterminação daquele povo. E o filme, no final das contas, é uma grande exaltação desse processo. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. The stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord must have helped design. O filme tem vários números musicais e cenas de ação, distribuídos de forma que o público não perca o interesse pelo espetáculo. Na minha opinião, as sequências mais impressionantes são o estouro dos búfalos e o assalto ao trem, já no final. Também não dá para não citar como um ponto alto desse filme a trilha sonora de Alfred Newman, que na minha opinião é uma das mais bonitas e imponentes de toda a sua carreira. E olha que eu tô falando aqui de uma carreira longa e vitoriosa. Até esse momento, Alfred Newman já acumulava 8 estatuetas do Oscar desde o início do prêmio. No caso desse filme, a música não é invasiva, ela entra justamente quando é pedida, e sempre no tom certo, o que só ajuda dramaticamente. Joe! Pick me up! O filme
foi um grande sucesso de público, arrecadando mais ou menos 3 vezes mais o seu já elevado orçamento de 15 milhões de dólares. E curiosamente, a plateia norte-americana não foi uma das primeiras a assistir a esse trabalho. O filme estreou em novembro de 1962 na cidade de Londres. Lá nos Estados Unidos, no entanto, ele só estreou em fevereiro de 1963 e é por isso que ele competiu nessa temporada de premiações. Mesmo todos esses adjetivos positivos, no entanto, não impediram a crítica bastante severa publicada pelo jornal The New York Times. Abre aspas. O propósito maior parece ser conseguir o máximo de ação espetacular na enorme tela do Cinerama. Fecha aspas. Eu concordo com essa afirmação do jornal, pessoal, porque realmente do ponto de vista técnico, o filme é absolutamente espetacular. Assistir isso no formato original em Cinerama deve ter sido uma experiência única e é uma pena que a gente não possa reproduzir isso hoje em dia. O nosso julgamento acaba sendo prejudicado e a gente tem somente uma noção do que seria o filme nessa versão restaurada que inclusive corrigiu alguns probleminhas das emendas que são muito comuns nos filmes do Cinerama. A gente tem aí uma imagem ultra panorâmica, então mesmo que você tenha um aparelho de televisão moderno, você vai sentir que o tamanho das barras superior e inferior é bastante grande. Mas se esse formato permitia uma visualização muito ampla, ele também tinha algumas limitações. A primeira delas estava no equipamento, que era grande, pesado, e isso acabava limitando os movimentos. Se você prestar atenção, praticamente todos os planos do filme são em câmera parada, no tripé. Os movimentos até existem, mas são muito raros. Uma outra questão é a quase impossibilidade de se fazer closes, focar no rosto dos atores. Então, se o diretor quisesse evidenciar uma emoção ou um detalhe da cena, isso ficava muito prejudicado. Mas pior do que tudo isso, eu considero esse um roteiro fraco. A saga dessa família que a gente acompanha apenas justifica o espetáculo, está muito longe de estimular uma evolução dos personagens, assim como acontece, por exemplo, no filme Assim Caminha a Humanidade, que é mais ou menos semelhante em termos de proposta. A verdade é que a gente acaba não se conectando verdadeiramente com nenhum daqueles personagens e aproveita só o espetáculo. Então a conexão do público com esse filme é muito mais plástica do que temática. That blame whistles like the crack of doom for all it's natural. Omar felt a man ought to make his scratch on the land. Leave it a little different than when he come. Anyway, thanks for fixing things with the chief. Me, I fixed nothing. You put the words in my mouth, but that won't make them come true. A Conquista do Oeste é uma obra importantíssima para o cinema norte-americano, especialmente pela questão tecnológica. Além disso, revelou um válido esforço da MGM para reunir o maior número possível de ativos do cinema clássico em uma única superprodução. Foi o último período onde isso verdadeiramente aconteceu. A gente tem que lembrar que no final dessa mesma década, a nova Hollywood já batia a porta e mudava completamente o cinema norte-americano. O filme foi indicado a 8 Oscars e venceu em 3 categorias: melhor montagem, melhor som e melhor roteiro original. No entanto, antes de você começar a assistir, é bom entender que o impacto dessa obra fora dos Estados Unidos nos dias de hoje é muito mais limitado. Side by side, they claim the savage prairie land. Nothing stopped them, no wind, no rain, or sun. Side by side, these pioneers from every land, all pulled together, that's how the West was won. E se você já assistiu esse filme, faz o seguinte: usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários do próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não esquece de dar like, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1963 e o próximo título vai ser uma produção inglesa, o vencedor do Oscar naquele ano, As Aventuras de Tom Jones. Te espero aqui.